Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Fala Pastor. E hoje o Fala Pastor de hoje eu quero falar sobre acesso negado. Às vezes Deus nos dá uma visão, coloca, deposita no coração do pastor, do líder, uma visão e a visão ela é tão, muitas vezes, ela vai contra aquilo que a sociedade tem como certo, ela vai contra o senso comum, mas na verdade Deus está provando o líder. Ele prova o líder, fazendo ele trilhar um caminho que não é um caminho aceitável pela sociedade. O texto de Gênesis 22 diz que Deus ele prova Abraão. Aqui quando diz que Deus prova Abraão, não está dizendo que Deus está induzindo Abraão a pecar. Deus está testando, pondo à prova a obediência de Abraão. E Deus diz para Abraão, fazer algo que se ele contasse para Rebeca, contasse para os seus servos, e até para Isaac, ninguém iria sair do lugar. Porque iriam dizer que ele estaria louco. Talvez eu e você diríamos isso também. Como assim Deus mandou você sacrificar o seu filho? É claro que quando Deus pede isso para Abraão, nós não tínhamos ainda a escritura impressa, a Bíblia não tinha sido compilada, ela ainda estava sendo, a revelação de Deus, ela é progressiva durante a história da humanidade, até que o canon se feche. Deus vai se revelando ao homem de acordo ou conforme ele consegue compreender. E Deus fala para Abraão e sacrificar Isaac, versículo 2. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaac, que amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali o holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Eu lembro que certa vez eu preguei uma mensagem dizendo: Deus não fala grego. Eu fiz uma provocação. Por que Deus não fala grego? Por que esse tema? Porque Abraão sabia. Deus não é Deus de confusão. Se ele disse que de Isaac iria levantar uma grande descendência para Abraão, como agora Deus iria pedir que sacrificasse a Isaac? Paulo, escrevendo sobre isso, diz que na verdade aqui é um tipo da ressurreição, que Abraão acreditava que Deus, ele, por mais que ele pudesse chegar ao ápice, Deus era poderoso para trazer Isaac dos mortos. Mas eu não queria falar sobre isso, né? O texto é muito, tem muitos pontos, tem muitos nó.
Mas Abraão pega os seus servos, pega os seus animais, pega Isaac e vai para essa terra, né? Como diz aqui no texto, para um dos montes que Deus iria mostrar na terra de Moriá. Abraão segue ali de forma obediente, e quando ele chega ali, próximo do lugar, versículo 5 diz: Disse Abraão aos seus servos: Ficai-vos aqui com os jumentos, eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Olha só, em nenhum momento ele considera a perca de Isaac. Voltaremos a vós. Eu, rapaz, iremos ali adorar e voltaremos a vós. E você pode perguntar, por que Abraão não levou os seus cooperadores, os seus colaboradores, os seus servos? Porque eles não entenderiam a visão, aquilo que Deus havia pedido para Abraão. Então não adianta você levar quem não vai compreender. Porque se você leva quem não compreende o que Deus te deu, ele vai questionar, ele vai querer te impedir, ele vai querer te barrar. E Abraão vai, então, sobe no monte, prepara ali o altar, e o Isaac, ele disse, né? Ele falou aqui no versículo de número 7, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E nesse momento, Abraão então amarra Isaac. Talvez Isaac perguntou: pai, o que você está fazendo? Por que você está me amarrando? Versículo 9. Chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac seu filho, e deitou-o no altar em cima da lenha. E eu sublinho aqui, amarrou Isaac. Versículo 5, deixou os seus servos, cuidando dos animais, dos jumentos, né? Ficai aqui com o jumento, versículo 5. No versículo 9, ele amarra Isaac. Sim, observe isso. Ele priva Isaac, ele, como eu disse, ele limita o movimento de Isaac. E por que ele faz isso? Porque Isaac também não compreenderia, não tinha maturidade para compreender a visão, ou para compreender aquilo que Deus tinha pedido para Abraão. Então, para que ele não fugisse, não corresse, talvez fosse por esse motivo, Abraão amarrou ele. Porque com certeza ele não compreenderia aquilo que Deus havia pedido. E com certeza, vou ser bem sincero, às vezes nem o líder compreende. Muitas vezes, a visão que Deus passa, a visão que Deus compartilha. Mas Abraão, aqui nesse momento, por mais que ele não compreendesse tudo, eu não posso dizer também que ele estava dando um salto no escuro. Ele acreditava em que Deus, né? Olha só a frase dele. Que Deus proveria, né? Para si o cordeiro para o holocausto, versículo 8. Ele acreditava que Deus iria dar um jeito. Ele estava no limite, fez tudo. Mas ele acreditava de que Deus proveria
aquilo que era necessário para que a visão se concretizasse. Então ele, recapitulando, às vezes você vai ter que deixar algumas pessoas e às vezes você vai ter que limitar outras pessoas, porque elas não compreenderão a visão, a direção, aquilo que Deus te mandou fazer. Que Deus possa te abençoar, você possa meditar nessa palavra, que Deus possa falar melhor ao seu coração por meio do seu Espírito. Até o próximo Fala Pastor, em nome de Jesus.